um artigo brasileiro que se chama Modelando a Interação entre Neurônios e Astrócitos no Autismo, utilizando células-tronco pluripotentes induzidas humanas, né? Esse artigo ele foi escrito por esses autores aqui: Fabielle Russo, Beatriz Freitas, Graciela Pignatari, Isabela Fernandes, Jonathan Sebatti, Alisson Muotri e a Patrícia Beltrão Braga, que é a principal pesquisadora lá da USP, né? Esse artigo ele foi publicado nessa revista aqui, Biology Psychiatric, e o ano dele é o de 2018. Talvez essa apresentação fique um pouco grande, eu vou pular alguns slides para a gente poder ter um pouco mais de objetividade, mas não vai perder a qualidade, tá? Antes de tudo é preciso explorar um pouco alguns termos que a gente vai utilizar durante a apresentação do artigo, e isso aqui não está no artigo, né? Então, quando eu entrar de fato no artigo, eu falo. O transtorno do espectro autista, ele, segundo a OMS, ele é um conjunto de características, né? Uma série de condições que vão determinar o grau do nível de autismo da pessoa, né? Então, o autismo basicamente ele implica em alterações no comportamento social, na comunicação e na linguagem. E normalmente essas pessoas que carregam o transtorno do espectro autista, elas demonstram determinados interesses e atividades que são basicamente únicas, né? Só daquela pessoa. E muitas vezes de uma forma muito repetitiva, com alguns padrões repetitivos, como ecolalias, movimento das mãos que a gente chama de flap, né? Um balanço de um lado para o outro, muitas vezes não olham nos olhos. E por que a gente fala transtorno do espectro autista? A gente tem que entender o que é espectro, né? Espectro, se a gente for olhar aqui, por exemplo, para o espectro da luz, né? Da luz visível, no espectro eletromagnético, a gente vê que cada pontinho desse aqui dentro do espectro eletromagnético da luz visível, né, representa uma cor. Então, por exemplo, por mais que você esteja aqui, você se afaste um pouquinho, já é outra cor, mais um pouquinho, outra cor, mais um pouquinho, e isso vai mudando de cor. O transtorno do espectro autista é basicamente isso. Cada indivíduo ele é único, por isso a gente chama de espectro. Cada um carrega suas características, interesses e diferenças, né, de uma forma muito peculiar, muito individual. Então, basicamente, não existe nenhum autista igual ao outro, conforme a gente pode ver, por exemplo, dentro do espectro, né? Um espectro, basicamente, não existe nenhuma cor igual a outra, porque aqui dentro você tem infinitos valores, certo? Seguindo aqui, a gente poderia dizer que a taxa de casos de autismo é de basicamente de 1 a 2% crianças no mundo. Esse número vem aumentando porque a gente tem melhorado o nosso diagnóstico, né? Então, basicamente, 1 a cada 68 nascimentos é de criança autista. Disse que o autismo é uma doença, a gente não pode nem falar como doença, né? É um transtorno. Então, não é doença, é um transtorno que afeta o sexo masculino, numa taxa de 4:1, né? E por isso muitos associam a cor azul ao autismo, que é uma simbologia que eu não concordo muito, porque você tem mulheres aqui e você tem diversas outras doenças que as taxas são muito maiores, né? Por isso a cor vai definir que aquela doença é de determinado grupo, né? Então não faz muito sentido, mas hoje em dia associam muito. Alguns lugares, alguns artigos, desculpa, eles relatam uma proporção de até 16:1, né? Então aqui é um artigo mais conservador, traz 4:1. O autismo ele é uma doença multifatorial e multigênica, ou seja, afeta diversos genes, existem quase 1000 genes catalogados que têm implicação direta com o autismo, e múltiplos fatores, né? Fatores ambientais, no caso infecções durante a gestação, uso de medicamentos, enfim, tem diversos fatores que podem estar relacionados com o surgimento do autismo. Essas duas variáveis vão determinar se aquele indivíduo vai ter autismo ou não. Existe uma teoria, um modelo, na verdade, né, que chama modelo do copo, idealizado pela Pignatari, uma das autores desse artigo aqui, que ela diz ela explica, né, por que as mulheres têm mais tolerância ao
essas variações multifatoriais e multigênicas, né? Então, basicamente, você tem uma variante que seria uma variante comum, esse em roxo, uma variante rara, genética, né? Os dois são genéticos, que tem uma implicação forte, e você tem fatores ambientais, seriam esse rosinho aqui. Então, o pai e a mãe que não têm TEA, eles já carregam algumas dessas variações, mas só vão apresentar TEA quando eles passam um determinado limite, certo? Então, por exemplo, aqui esses dois indivíduos, pai e mãe, geraram 4 filhos, né? E esse aqui, por exemplo, tem TEA, e por diferentes fatores ambientais ou variações genéticas, né, ele desenvolveu, enquanto outros 2 irmãos não, e esse aqui sim, né? Então você tem 2 filhos com TEA e outros 2 sem TEA, uma vez que os pais não têm TEA, né, mas carregam algumas características. E aí veja que aqui nesse caso todos provavelmente têm o mesmo sexo. Quando a gente está falando de variação entre os sexos, é como se o sexo masculino tivesse um copinho menor para poder suportar essas bolinhas. Então logo ele enche, atinge o limite e aí ele apresenta TEA. As mulheres têm um copo maior, então aqui você imagina um copo de café, aqui aquele copo de refrigerante, alguma coisa assim. E aí ela precisa de muito mais alterações para poder apresentar a doença. Então as mulheres são mais tolerantes ao TEA por conta disso. Agora, quando apresentam TEA, né, a proporção de meninas que apresentam TEA e de meninos que apresentam TEA, quando a gente compara entre os TEAs graves, né, eles se igualam. Então é como se as meninas tivessem, entre as meninas a probabilidade, considerando as meninas, só entre as meninas, né, como se a probabilidade fosse maior, né, de ter TEA grave. Então quando atinge o sexo feminino, a maior probabilidade que seja grave. E o masculino, uma probabilidade que não seja grave, né? Mas quando a gente compara grave com grave, aí eles são iguais entre homens e mulheres. O diagnóstico do autismo, basicamente, ele é feito utilizando o DSM-5, né? Então é um diagnóstico exclusivamente clínico e não existem exames para poder determinar que a pessoa é autista ou não. Não existe um exame de sangue, um exame ocular, ou algum tipo de outro exame que você possa fazer, uma tomografia, uma ressonância. Você não vai detectar autismo assim. Não é olhando no olho da criança que você também diz que ela é autista, né? O autismo, ele também não tem cura, mas ele tem tratamento, né? Você pode fazer diversas terapias e ativar áreas do cérebro da criança para que ela se desenvolva de uma forma quase normal, né? Que já se sabe sobre o autismo, e aqui praticamente já entrando um pouco no artigo, que existem alterações neuronais e sinápticas que determinam se aquela pessoa vai ter TEA ou não. Algumas horas eu vou falar autismo, outras horas eu vou falar TEA, não tem uma grande discussão na literatura sobre isso. Existem alguns poucos artigos que gostam de mudar essa nomenclatura, mas são minoritários. Então, as alterações neuronais sinápticas são já evidências muito claras que estão relacionadas com TEA, né? Especialmente as alterações gliais. O problema é que é difícil a gente detectar isso, porque para você pegar uma amostra de tecido neuronal, basicamente você pode comprometer aquela pessoa e é muito invasivo. Então você não poderia, por exemplo, fazer esse tipo de exame, né? Outra, você também não conseguiria fazer diversos testes que você só faz no tecido vivo. Então, muitas vezes você analisa o cérebro das pessoas que tinham autismo depois de mortas, né? Só que nem sempre você consegue fazer todos os testes, porque o cérebro dela já não funciona. Então, qual é a ideia? É você utilizar as células pluripotentes induzidas, né? E fazer determinados estudos em cima deles, né? O problema é que isso é muito complexo de se fazer, mas esse estudo fez isso, né? E aí, outra ideia desse artigo é verificar qual é a contribuição de uma das células presentes no sistema nervoso, né? Que são os astrócitos, especialmente o sistema nervoso central. Qual é o papel deles na questão do TEA. Aqui um pouquinho de revisão, né? O neurônio ele tem basicamente uma cabeça e um terminal,
né? E aqui na cabeça você tem o núcleo, especialmente na cabeça, na verdade a cabeça e o corpo, né? Nessa cabeça você tem aqui os dendritos, né? Por onde você vai receber determinados impulsos, aqui nesse corpo celular. E aqui, nesse corpo ou no terminal, você vai ter a transmissão desses impulsos até esses terminais aqui dos axônios, né? Então você tem uma comunicação que é de um único sentido, da cabeça pro, vamos chamar aqui de rabo, né? Basicamente isso. Muita gente, assim, eu sei que muitos colegas do curso de medicina estão vendo isso, mas tem colegas também que não são muito da área, então preciso falar de vez em quando de uma forma mais informal aqui. Aqui a gente vê a bainha de mielina, muito importante também para a comunicação, acelera a comunicação do sinal. Tem um filme que falou muito disso, que é o Óleo de Lorenzo, né? Depois quem quiser pode dar uma pesquisada aí e ver sobre esse filme, o que ele fala sobre a bainha de mielina, mas não é o foco desse artigo. Não existe só aquele formato de neurônio, existem diversos outros formatos, né? Esse formato aqui é um formato de neurônio sensorial, ou seja, aquele que está ligado com os sentidos, né? Então você pode ter neurônios que vão ter sensibilidade para o tato, para o olfato, para a visão, enfim. E aí eles têm um formato diferente. Entre diversos outros neurônios, a gente tem os neurônios que são os interneurônios. Esses aqui estão mais no sistema nervoso central, especialmente no cérebro. Então eles fazem diversas conexões, certo? E você também tem os eferentes, que são os neurônios motores, né? Que vão movimentar músculos e órgãos, enfim. Tem esse formato aqui. Entre as células da glia, lembra que eu falei alterações gliais lá no começo, né? Você tem diversos outros tipos de células, vão focar basicamente aqui nos astrócitos, que é o que a gente precisa para entender bem esse artigo, e ele tem diversas funções. Por exemplo, ele pode ser fonte de células-tronco, para poder fazer novos tipos de células, como essas daqui. Eles também vão captar potássio, água e neurotransmissores, vão secretar fatores neurotróficos, aqui está errado, que a Silverton errou aqui, ou um problema de tradução, e também vão ajudar a formar a barreira hematoencefálica e também vão nutrir os neurônios, né, através de substratos para a produção de ATP, certo? Seguindo aqui, que a gente tem uma ideia de como é o arranjo disso, né? A gente tem aqui, esse em azul seria o neurônio, e essa grande estrela aqui seria o astrócito, né? O astrócito, ele vai captar os nutrientes que estão passando aqui nesse vaso, aqui no caso um capilar, e aí vão coletar esses nutrientes e nutrir, deixa eu voltar aqui, e nutrir os neurônios, não só os neurônios, mas também aquelas outras células que eu deixei de falar ali, pra gente acelerar aqui, né? Então ele vai nutrir tudo. Então o astrócito tem um papel fundamental aqui nesse processo, porque ele que capta os nutrientes e passa para o restante das células. A proposta desse estudo aqui é fazer o quê? É você criar mini cérebros, né? E com esses mini cérebros você conseguir comparar um mini cérebro de um autista com um mini cérebro de uma pessoa que não é autista, né? Basicamente isso. Como é que isso foi feito, né? Eles pegaram a polpa do dente de leite de crianças com autismo e sem autismo. A polpa do dente de leite está aqui. Extraíram algumas células dessa polpa, né? Porque aqui já tem algumas células tronco. E a partir dessas células tronco, eles conseguiram especializar essas células e criar esses mini cérebros aqui. Certo? Eu vou mostrar como isso foi feito. Vou tentar não demorar muito, para não ficar muito grande, que já tem mais de 10 minutos aqui, né? De apresentação. Então, basicamente, eles pegaram 3 crianças que são autistas, esses ASDs aqui são os autistas, e 3 controles, que são crianças sem autismo, né? Veja que só essa aqui é do sexo feminino. Eles carregam algumas mutações que a priori não estão relacionadas com o autismo. Ó, a primeira criança com autismo tem essa mutação, essa aqui tem outras 2. Essa aqui já foi implicada uma vez com o autismo, mas na questão de déficit intelectual, então seria mais ou menos próximo, mas não exatamente autismo, né? Essa criança do meio aqui, essa SD2, a gente vai ver que os números para ela são bem relevantes.
Ela é uma criança não verbal, então ela não fala e já tem 7 anos, certo? Enquanto as outras aqui, ó, essa aqui com 10 anos demorou 3 anos para começar a falar, e essa aqui com 11 anos demorou 4 anos para poder começar a falar. Todas elas têm déficit de atenção e hiperatividade. Essas duas primeiras, elas têm parentes próximos com algum problema de comportamento ou de deficiência intelectual. Todas as três têm distúrbios do sono. A primeira e a terceira utilizam melatonina, que é um hormônio para ajudar ali na questão do sono, né? E essa terceira que ela usa clonidina, provavelmente por algum problema aí de hipertensão, tá? Essa geração de células tronco pluripotentes induzidas foi feita, começou em 2009, né, por esses dois pesquisadores. Em 2012 eles ganharam o Nobel de Medicina justamente por conta desse estudo de conseguir gerar essas células tronco pluripotentes. E por que isso é interessante? Porque você pega uma célula já especializada, já diferenciada, e faz uma desdiferenciação e transforma essas células em pluripotentes. Se você pegar a ordem natural da embriologia, você tem células totipotentes, que podem virar quaisquer tipos de células, inclusive placentárias, e elas vão se especializando em determinadas formas que podem gerar alguns tipos de tecidos, tipo tecido sanguíneo, tecido muscular, tecido ósseo, né? E dali essas células progenitoras elas podem gerar outros tipos de células, né? Então elas vão se tornando multipotentes até se tornar unipotente, e depois sofre diferenciação e vira uma célula específica, uma célula daquele lugar. Então, por exemplo, a pele, ela tem a célula que é específica da pele, né? E isso vem de um processo onde partiu de uma única célula desde a concepção, né? Na concepção da pessoa teve um espermatozoide e um óvulo que geraram uma célula, e dali elas vieram se diferenciando até formar uma célula da pele. Então, graças a esses dois caras, a gente consegue pegar uma célula, não posso dizer que da pele, mas aqui nesse estudo pegaram do dente de leite e voltar no tempo. Fizeram uma viagem no tempo e voltaram ela para esse nível de pluripotente e conseguir gerar outros tipos de tecido que não sejam dente, né? Seguindo aqui, basicamente isso, pegaram uma pessoa, tira uma célula, transforma em células pluripotentes. Essas células pluripotentes são especializadas e transformadas em células precursoras, que vão gerar neurônios e células gliais, especialmente os astrócitos. E depois você pode juntar esses dois caras aqui e formar um circuito neuronal, ou seja, um cérebro. Aqui eu vou pular basicamente alguns slides, mas aqui ele está mostrando como que você faz a caracterização das células desde a polpa do dente de leite, né? Aqui no caso o WT significa sem teia, e aqui o teia com teia, obviamente. Então ele pega e verifica se aquela célula apresenta determinadas proteínas, né? Então, por exemplo, essa célula aqui sem teia e a com teia apresenta vimentina aqui na polpa do dente de leite. Aí depois elas apresentam, basicamente, aqui não tem nenhuma mudança, nenhuma alteração significativa, né? Na CD105, que é outro tipo de proteína, aqui é uma outra proteína, CD73, basicamente os mesmos valores. Quando tem valores alterados, aparece aqui uns asteriscos em cima, eu vou mostrar lá na frente para vocês. E essa OCT4 são proteínas que são expressas por células tronco pluripotentes. Então veja que aqui no TEA você já tem um pouquinho mais aumentado, sem teia tem menos, né? Mas ainda assim não é tão relevante ainda. Basicamente aqui é o processo de produção dessas células. Veja que aqui você está um tecido ainda muito junto, né? Eles usam uma colagenase para poder separar essas células, e aqui você já vê uma célula bem delimitada, bem especializada já. A caracterização para saber se você conseguiu converter essas células de células especializadas em células pluripotentes se dá basicamente pela expressão das proteínas que estão presentes nas células pluripotentes e que não estão presentes nas células especializadas. Então veja que a OCT4 está presente, né, nessa aqui na NOG também, SOX2, e essa CD105 é uma proteína que é expressa apenas na célula que não é pluripotente, né? Então veja que eles fizeram até uma comparação do antes e do depois,
A PD aqui, ela significa que são aquelas células troncos dos dentes da criança, né? Do dente da polpa do dente. E essas iPSC aqui já são as células já pluripotentes, né? Então ela na pluripotente não tem a CD105, mas tem que ter lá na outra. Então ele conseguiu mostrar aqui pra gente que ele de fato conseguiu produzir essas células iPSC, certo? Existem inclusive os fatores, voltando aqui, os fatores de... esqueci o nome daquele pesquisador lá da frente. São 4 fatores específicos que determinam se você conseguiu fazer uma célula pluripotente. É a OCT4, a NANOG, a SOX2 e tinha uma outra. Depois a gente pode até pesquisar aí. Mas são 4 proteínas aí que são secretadas pelas células pluripotentes e determinam que você de fato tem ela. Yamanaka, que era o nome do Yamanaka, que é o nome do segundo pesquisador. Aqui é a mesma coisa, a gente tem a especialização agora dessas células. A gente conseguiu fazer a célula pluripotente e vai transformar em células progenitoras neuronais, né? Então aqui você já tem as células progenitoras neuronais, aqui tanto na criança sem TEA quanto na criança com TEA, e aqui você faz o cariótipo da banda G para saber se de fato você conseguiu produzir células que têm núcleos com cariótipos humanos, por exemplo. E aqui você vê que os cromossomos estão todos presentes, né? E tem cariotipagem normal, né? Seguindo aqui, basicamente a mesma coisa. A gente vê que a partir das células tronco progenitoras a gente consegue gerar, por exemplo, oligodendrócitos, astrócitos, né? Astrócitos tipo 2, tipo 1, enfim, pode gerar vários tipos. E existem outros tipos de neurônios que a gente nem comentou ainda, né? Neurônios dopaminérgicos, GABAérgicos, glutaminérgicos, neurônios motores, né? Enfim. Aqui, agora a gente faz a geração dos neurônios mesmo em si, né? Então aqui a gente tem neurônios a partir das células progenitoras, né, neurais, a gente consegue fazer neurônios, basicamente, daqueles mesmos neurônios aqui da criança sem TEA, criança com TEA. Não tem nenhuma grande diferença aqui também. Aqui ela está fazendo a obtenção dos astrócitos, mesmo processo, né, que sem TEA, que com TEA. E aí ela faz a caracterização, ou seja, identifica se de fato é aquilo que a gente esperava, né? E como que ela faz isso? Através da medição da expressão, da expressão gênica de determinadas proteínas. Então, por exemplo, essa MAP2, ela é uma proteína que está associada com os microtúbulos do tipo 2. Então, veja que ela está presente basicamente na mesma proporção no neurônio sem TEA, no neurônio com TEA. Isso é importante porque a gente vai saber se de fato a gente tem a célula ali presente ou não. Então, por exemplo, quando a gente faz aqui uma coloração por fluorescência, a gente consegue ver por onde que está passando aquele neurônio, né? Então a gente consegue mapear por essa enzima aqui, por essa proteína aqui. E a célula que é a célula progenitora, ela praticamente não tem muito pouco MAP2, então ela quase não vai sair aqui nesse tipo de exame. A sinapsina é uma proteína pré-neural, né, pré-sináptica, desculpa. Então está presente quando a gente olha de novo lá para aqueles neurônios lá atrás, a sinapsina 1, ela está presente naquela parte dos dendritos, né? E a NCAM, ela está presente, não só a NCAM, mas tem uma outra aqui que é... não lembro bem, a gente vai falar lá na frente, que ela também está presente na pós-sináptica, né? Por que a gente precisa caracterizar bem o que é pré-sináptico e pós-sináptico? Porque a comunicação ocorre naquele ponto. Se você tem uma proteína pré-sináptica e pós-sináptica no mesmo ponto, provavelmente aquele ponto é um ponto de interesse, e no artigo ele chama isso de puncta. Então ali é onde ocorre de fato a comunicação. Um cérebro que apresenta poucos pontos de confluência entre, por exemplo, sinapsina 1 e... eu queria lembrar o nome da outra, não estou lembrando agora. Enfim, se você tem poucos desses pontos, você tem pouca comunicação, então você faz poucas sinapses, né? Lembrando que a sinapse é exatamente o ponto que a gente precisa entender, porque se você faz poucas sinapses, provavelmente você vai ter um comprometimento neuronal. Então tá, nos exames de eletrofisiologia a gente vê, por exemplo, que
os minicérebros das crianças sem TEA fazem mais conexões, tem mais spikes, né, por segundo, ou seja, disparam mais do que as crianças que apresentam TEA. Então aqui está muito claro que tem muito mais sinapses nas crianças sem TEA do que nas crianças com TEA. Aqui basicamente a mesma coisa, só que juntando os dois grupos, né? Aqui é individualizado, e aqui juntando os dois grupos, então as crianças sem TEA fazem muito mais conexões do que as crianças com TEA. Aqui a gente faz a análise desses punctas, né? Pode ver que, por exemplo, aqui, essa enzima aqui, essa proteína, PSD95, que é a pós-sináptica. Então essa aqui é a pré-sináptica, essa aqui é a pós-sináptica. Pode ver que as crianças sem TEA, elas apresentam tanto mais sinapsina 1 quanto PSD95. E as crianças com TEA apresentam bem menos, certo? Então, só o fato de você já ter menos dessas proteínas aqui mostra que a gente tem uma menor probabilidade de ter encontro, né, das regiões onde ocorrem as sinapses. Então, uma vez que você tenha menos, você pode ter menos, mas ainda assim poderia ser que essas conexões fossem muito eficientes, as que existissem pudessem se ligar. Então a gente precisa mapear exatamente os pontos, né, onde ocorrem tanto a sinapsina 1 quanto a PSD95. E aqueles pontos aqui é que a gente tem que contar, né, e saber se de fato isso é menor na criança com TEA ou não. E aí ela faz esse estudo aqui, ó, onde ela vê a colocalização ou pontos ou punctas, né? E tem uma alteração estatisticamente significativa. Veja que tem os números de pontos aqui nas crianças sem TEA muito maior do que nas crianças com TEA. Tá? Então aqui um pouco do resumo do que a gente vem conversando. Já partindo já para os últimos slides. Aqui a gente tem os pontos de encontro, né? Pode ver que, por exemplo, aqui nesse gráfico F, aqui no controle, a gente tem muito mais conexões, muito mais sinapses, né, do que nas crianças com TEA. Então aqui sem TEA, com TEA, esses coloridinhos aqui mostram onde estão exatamente a MAP2, sinapsina 1, ROME1. Nem cheguei a comentar, mas a ROME1 também tem a mesma função lá da PSD95, ela está presente na junção pós-sináptica. Aqui a gente vê, por exemplo, a mesma coisa, né? A sinapsina 1 em menor quantidade nas crianças com TEA, comparado com as crianças sem TEA, né? A ROME1 também. E aqui a relação de sinapsina 1 e ROME1. Pode ver que tudo, os pretinhos são as crianças com TEA, ou sem TEA, desculpa. E os cinzas são as crianças com TEA. Então, preto sem TEA, cinza com TEA. Então veja que com TEA sempre menor, né? Aqui aqueles testes de eletrofisiologia, né, onde a gente vê os spikes menor, tanto aqui nas crianças com TEA, comparando com as crianças sem TEA, que os spikes são maiores, né? E a taxa aqui, a medida, veja que aqui a taxa é bem maior nas crianças sem TEA. Uma outra característica importante é que a densidade de glutamato também foi estudada depois de 0 horas, 48 horas, 96 horas, e percebeu-se que foi estatisticamente significativo, com um valor de P entre 0,1 a 0,05. A gente geralmente considera já o 0,05, né? Já um pouco relevante aqui, na questão que tem uma diminuição de glutamato, que é um neurotransmissor importante no cerebral, né? Que é bem menor aqui nas crianças com TEA, né? E as crianças sem TEA apresentam glutamato maior. Esse aqui é um dos principais resultados que a gente vai ver, né? Os níveis de IL-6 estão aumentados nas crianças com TEA. Então aqui a gente vê, por exemplo, nesse gráfico que as crianças que apresentam TEA têm um nível de IL-6 aumentado. O que é IL-6? Né? É uma citocina pró-inflamatória, ou seja, está presente
em regiões onde tem inflamação. Então o cérebro dessas crianças apresenta uma inflamação maior do que as crianças sem TEA. E naquele caso da criança que tinha mais problemas, né, que ela era não verbal, com 11 anos, 7 anos, não lembro, e tinha mais problemas, ela pode ver que a taxa de inflamação dela é muito maior, né, extremamente maior. Também as espécies reativas de oxigênio, né, são maiores nas crianças com TEA. Espécies reativas de oxigênio são produtos do metabolismo celular mesmo, que devem ser destruídos imediatamente, porque eles saem reagindo com tudo quanto é coisa lá na região, causando oxidação, e isso acaba que destrói tecido, enfim. Então você tem que ter isso num valor bem baixo. Veja que nas crianças com TEA esse valor está aumentado comparado com as crianças sem TEA. Certo? Aqui também nos testes de glutamato a gente vê, mas não foi estatisticamente relevante, mas a gente vê um pouquinho aumentado aqui também, mas não foi estatisticamente significante. Certo? Seguindo aqui, ele fez agora uma comparação fantástica, que é o que? Percebeu-se, assim, pensou-se se o neurônio é o problema ou se o astrócito é o problema. Por que se pensou isso? Porque o astrócito é o responsável por nutrir esse neurônio. Então, será que o neurônio da criança com TEA é diferente da criança sem TEA? Ou é o astrócito que é o problema? Então a gente não sabia dessa relação. O que eles fizeram? Aqui a gente vê, por exemplo, é uma representação esquemática da estratégia de cocultura que eles fizeram, né? Então você tem uma célula progenitora neuronal, você pode diferenciar tanto em astrócito quanto naqueles outros tipos de célula, né? E você pode dar uma organizada nisso aqui e separar só o que é neurônio, e depois juntar e montar um cérebro com astrócitos e neurônios. Agora pensa, será que eu posso fazer isso com astrócito da criança com TEA, com o neurônio da pessoa sem TEA? E será que eu posso fazer o contrário? Posso pegar o neurônio da pessoa sem TEA e o astrócito da pessoa com TEA? Não sei se eu falei a mesma coisa, mas vocês entenderam. Eu vou explicar aqui agora. O que eles fizeram aqui? Ó? Se você olhar para cá, nessa linha a gente está falando de neurônios, nessa coluna a gente está falando de astrócito. Se você olhar para cá, você tem neurônio da pessoa sem TEA e astrócito da pessoa sem TEA. Então ele tem esse formato, mapeando pela MAP2, que é aquela proteína dos microtúbulos tipo 2 que está presente lá nos astrócitos. Então ele tem esse formato aqui, certo? Então o astrócito ele envolve ali o neurônio, então você sabe como que é o formato dele aqui. Aqui são das crianças com TEA, né? Tanto o neurônio quanto o astrócito. Veja que o formato, a morfologia dele já é bem diferente. Né? Então você já vê claramente que existe uma diferença morfológica, né, entre esses dois. Funcional a gente vê daqui a pouco. Quando você pega um neurônio de uma criança com TEA e coloca um astrócito da pessoa sem TEA, olha o formato dele. A gente esperava isso, e ele já tem esse formato que é muito mais parecido, voltando aqui, que é muito mais parecido com esse aqui de cima, certo? Quando você pega um neurônio da pessoa sem TEA e coloca um astrócito com TEA, olha o formato dele, muito mais parecido com esse formato do que com esse formato. Então basicamente ele está querendo mostrar pra gente que o astrócito implica diretamente na morfologia do neurônio, e isso vai implicar naqueles pontos de junção entre as junções, né, na verdade, pós-sináptica e pré-sináptica, e onde vai acontecer de fato a sinapse, né? Então isso é muito interessante, porque você vê que o astrócito tem uma relação direta com isso, né? Então basicamente não seria um problema no neurônio, mas um problema no astrócito. Fica essa pergunta, é exatamente isso que acontece? Então ele continuou fazendo o estudo aqui e verificou, aqui eu vou precisar gastar mais um tempo para a gente poder entender bem, porque o ponto-chave desse artigo está aqui. Ele pega a sinapsina 1 e a HOME1 e analisa tanto na presença de neurônios da pessoa sem TEA, que aqui ele chama de controle, quanto de neurônios com TEA. E astrócitos
tanto da pessoa sem TEA quanto da pessoa com TEA. Então, neurônio, astrócitos controle, astrócitos TEA, né? E aí ele vai fazendo essa junção e vai analisando. Então aqui, vamos pensar só na criança que não tem TEA, quando ela está com um neurônio, ou melhor, quando ela está com um astrócito dela, né? Um astrócito que não tem TEA apresenta essa quantidade de pontos de junção, que é o puncta lá que eu falei. Se você pegar esse mesmo neurônio e você juntar com o astrócito do TEA, já diminui um pouco. Isso aqui a gente está falando só da sinapsina 1, que é o pré-sináptico. E quando a gente olha para o pós-sináptico, isso já diminui bastante. Porque isso aqui é o que acontece na situação normal. E a diferença para a situação onde o astrócito é do TEA, olha só quanto abaixou. Então você tem uma diminuição clara aqui nessa junção, nesse número de pontos de puncta, né? Exatamente por conta dessa proteína pós-sináptica aqui. Agora ele fez o contrário. Ele pegou neurônios do TEA com os astrócitos do TEA, né? Então deu mais ou menos isso aqui. Quando ele coloca o astrócito da pessoa sem TEA, olha o quanto eleva. Subiu pra caramba. Quando ele pega o neurônio do TEA com o astrócito do TEA, comparando com o neurônio do TEA com o astrócito sem TEA, agora na pós-sináptica, né? O HOME1. O HOME1 subiu também. Subiu tanto sinapsina 1 quanto o HOME1, né? Isso porque eu mexi aonde? No astrócito. Só coloquei o astrócito controle, que é o astrócito sem TEA. Então tem alguma coisa aqui que me diz que essa HOME1 pode ser impactada de alguma forma para poder elevar o número de junções, né? O número de pontas. Ele faz a mesma análise aqui, fazendo uma relação da sinapsina 1 por HOME1. Mas basicamente o que a gente fez aqui, só que juntando tudo, né? Então veja que a diferença é estatisticamente significante. Com um p-valor abaixo de 0,005 e aqui abaixo de 0,001, certo? E por fim, o ponto-chave do artigo é exatamente aqui. Ele fez o seguinte: vem cá, e se eu bloquear aquela IL-6, que é uma citocina pró-inflamatória presente no cérebro, o que acontece? Então ele pegou aqui, ó, analisou sinapsina 1 por HOME1, que é essa mesma relação aqui, né, nas 3 crianças, certo? E percebeu o seguinte: aqui o pretinho é antes de aplicar o anti-IL-6 e aqui depois de aplicar. Então, quando ele deu o bloqueador de IL-6, a quantidade de sinapsina 1 por HOME1 elevou nos 3 casos, né? Em alguns casos muito significante. Basicamente é isso. Ele quis mostrar pra gente que a IL-6 tem uma relação direta, extremamente importante aqui na questão tanto da eletrofisiologia quanto na questão sináptica, né? Então a gente vê que seria uma saída para as crianças com TEA se você conseguisse de alguma forma bloquear essa IL-6 aqui. Na conclusão do artigo ela fala o seguinte, que esse estudo revelou que os astrócitos contribuem com o fenótipo neuronal e confirma o que outros estudos já diziam sobre a ligação do IL-6 com o autismo, ou seja, não é uma novidade, né, sugerindo novas vias terapêuticas para um subtipo de indivíduos com TEA. Além disso, esse é o primeiro estudo que demonstra que as disfunções gliais, ou seja, dos astrócitos, que ela demonstrou aqui, podem contribuir para a fisiopatologia do autismo idiopático, ou seja, idiopática de causa desconhecida, usando a tecnologia de células tronco pluripotentes induzidas. Basicamente é isso, meus amigos. Aqui eu tenho as referências, né? O artigo, a referência do artigo eu coloquei lá na primeira página, mas tem algumas outras coisas que eu utilizei aqui, por exemplo, da Pignatari, aquela ideia lá do modelo do copo. Enfim, tem um pouquinho sobre o dente de leite. Tem algumas coisinhas que a gente utilizou. Tranquilo? Por hoje é isso que eu queria falar para vocês e até a próxima.